Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos mostrar mais um doce fino, um doce que ele foi muito pedido, porque ele é um doce muito lindo e simples. Um doce que qualquer um pode fazer, não tem nenhum segredo. Exatamente, é um doce que a gente vai usar tâmaras, que pode ser substituído por ameixa, damasco, e o doce de ovos, que é o doce clássico. Então vamos lá para a receita. Então Dalva, vamos começar essa receita maravilhosa. O que a gente vai precisar usar para fazer esse doce? Esse doce ele é um doce de ovos. A gente vai usar água, açúcar, farinha de trigo, manteiga e gemas peneiradas. Tá, e lembrando pessoal, só que na descrição estão todos os pesos certinhos lá, para que vocês possam ver e agora prestar atenção mais como faz o doce do que o que vai. Vamos lá, Dalva, qual que é a ordem que a gente coloca? A gente vai colocar a água, o açúcar, vai misturar só para dissolver o açúcar na água e vamos levar ao fogo até formar uma calda rala. Se ficar uma calda mais grossa, o que acontece, Dalva? O doce vai açucarar. Eu vou mostrar aqui o ponto da calda certinho para vocês. Agora, Dalva, então ficou aí um tempo no fogo o quê? Fogo médio, fogo baixo? Pode ser no fogo médio, sem problema nenhum. Para você saber quando que a calda está em ponto de fio fraco, quando ela começar a formar essas bolhas, ó, você já começa a testar, ó. É um ponto de fio fraco, ela não chega a fazer fio, ó. Também ela demora um pouquinho para cair na colher. Se você tiver dúvida, usa um termômetro, mais ou menos 105 graus. Vocês vão ver que se eu deixar ela um pouquinho mais fina a calda, só vai demorar um pouco mais pro doce dar ponto. O que não pode acontecer é eu deixar ela ficar uma calda muito grossa, porque senão o doce vai açucarar. Entendi. Okay? E Dalva, essa receita aí a gente pode dobrar, triplicar, como é que... Quantas vezes você quiser. Se você tiver braço e panela grande, fica à vontade. Então, como é que era quando você fazia, que você me contou? Quando eu fazia encomenda de doce, eu fazia assim com... tinha uma panelona gigante. Sim. Uma chama grande no fogão, né? Uhum. Aí colocava lá a calda para ferver. Quando fervia a calda, colocava os outros ingredientes. As meninas eram pequenas, meu balcão na minha cozinha, elas ficavam sentadas lá, capá mexendo. Quando começava a ficar firme a massa, mãe! Aí a mãe corria lá e terminava de fazer a massa. Vamos ver agora como que é o processo. Então vamos lá. Aí mais coloca agora? Fiz a calda, agora não preciso deixar a calda esfriar, ok? Beleza. Aí eu vou colocar aqui, ó, uma colher de manteiga, vou dissolver com fouet. Não precisa deixar a calda esfriar. Essa massa que nós falamos, você pode dobrar quantas vezes você quiser. E também é uma massa que você pode congelar. Para quem faz encomenda de doce, que nem eu falo, para fazer sujeira, para fazer uma massa e para fazer 15, já faz tudo numa vez só e congela. Agora eu coloquei a farinha de trigo, ó, vou dissolver bem com o fouet. Esse negócio congelado há mais ou menos quanto tempo assim? Pode deixar 4 meses congelado. Então, beleza. Sempre em papel filme, bem vedado. Claro, e outra coisa, sempre o pessoal com uma bancada bem higienizada, porque a gente fala aqui numa bancada, né, Dalva, para doce, vamos dizer assim. Não adianta nada você fazer o almoço, terminar, mal limpar e já colocar o doce em cima, não vai durar nem uma semana no congelador. Vai embolorar do mesmo jeito. Então, tem que só cuidar, claro, né, o mínimo de boas práticas. Ó, aqui nós dissolvemos a farinha de trigo. Por que ainda não deixa uma calda muito grossa? Porque esse processo de eu ficar batendo aqui, ó, se a calda ficar muito grossa, ela vai açucarar. Entendi. Aí agora nós vamos colocar as gemas peneiradas. Essas gemas aí a gente vai cozinhar ela depois, isso, né? Sim, agora a gente vai acrescentar as gemas aqui. Peneirar é só pra gente ter a certeza mesmo que não vai ter gosto de ovo, apesar de que ela... Então, beleza. Pra quem não gosta de ovo, não adianta você peneirar com todo o processo que a gente faz, porque não vai resolver. Aí eu misturo aqui, ó, e vamos voltar ao fogo até soltar da panela. Vocês vão ver na receita que fala tem duas medidas de manteiga. Uma a gente colocou aqui, antes do trigo, e a outra tá aqui que a gente vai colocar no final. Agora a gente vai voltar ao fogo para apurar até soltar da panela novamente. Beleza. Essa receita
receita de doce de ovos aqui, vocês podem fazer vários doces, para fazer banhado de chocolate, pode fazer ele espelhado, coberto com fondant. Olha, ela está começando a soltar da panela, ó, tá vendo? Ainda eu apuro ela mais um pouquinho, ó. Sempre mexendo, porque senão ela vai grudar. Ó, agora ela está soltando bem da panela, ó, tá soltando. Eu retiro aqui do ladinho e vou colocar aquela outra manteiga que a gente tem na receita. Volto ao fogo, ó, e ela vai soltar totalmente da panela. Dissolveu a manteiga, ó, tá pronto a nossa massa. Ó, tá aqui a nossa massa, linda, maravilhosa, uma massa básica de doce, que vocês podem fazer o que vocês quiserem. Okay? Fica bem lisinha, né? Fica bem lisinha. Agora a gente vai pegar o papel filme, me passa ali, fazendo um favor. Ó, fez a tua massa, colocou no prato. Sim, já cobre para não... Já cobre com papel filme. E essa massa precisa levar na geladeira, não? Não. Ó, lembrando, ó, que eu sempre coloco o filme bem encostadinho na massa. O ideal é sempre que você faça essa massa e deixe ela descansando para trabalhar no dia seguinte. Sim. Ok? Beleza. Essa aqui é a nossa massa pronta. Deixa ela descansando em cima da bancada mesmo. Se você tiver pressa para fazer o doce, pode levar ela na geladeira, mas igual sempre é bom fazer com antecedência. Então, Dalva, a gente fez o doce, deixou ele reservado, descansou a massa e agora a gente vai montar o doce, né? Isso, nós vamos fazer um doce que é doce de ovos com tâmara. Tá. Mas eu posso substituir a tâmara por ameixa, por damasco, que combina muito bem. Como que a gente vai fazer esse doce? A gente pegou um molde de silicone, a gente vai modelar aqui, ó. Eu posso fazer ele em qualquer outro formato, mas a gente escolheu esse que vocês vão ver que vai ficar um doce bem bonito. Então eu vou precisar de tâmara, doce de ovos, vamos lá fazer o doce. Ok? Inicialmente nós vamos pegar uma quantidade de massa de ovos e vamos misturar com tâmara para fazer a base. Eu já tenho ela pronta aqui, ó. Então um pouquinho quase, tritura essa tâmara, o que faz? Pode triturar ela. Se quiser fazer só com tâmara, sem problema nenhum. Aqui nós vamos colocar ela no modelador, ó, para fazer a base do doce. Ó. Esses modeladores são muito práticos, né? Porque eles já são no formato certo. Formato perfeito. É um doce muito rápido de fazer. Sim. Aí nós vamos modelar a nossa tâmara. Eu vou pegar a tesoura aqui, ó. Vou abrir a tâmara. Tá. Eu escolhi esse molde porque é um molde que ele é bem prático de fazer. Vou pegar o lado que tem a casquinha da tâmara e vou colocar aqui, ó, onde é a folha, para modelar a folha do nosso doce aqui, ó. O bacana é que a gente está usando fruta natural, né? Não é, dá para usar várias outras frutas, como você falou. Pode fazer com então, ameixa, pode fazer com bacana, damasco, né? pode fazer com uva passas. Ó, aí tirei a folha, ó, já deu o formato da folha. Os pedacinhos de tâmara que sobra, agora nós vamos fazer o miolo da nossa flor, ó. Vou colocar ali no modelador. Ó, vou colocar ali, ó, para fazer o miolinho da flor. Lembrando, como a gente já disse, pessoal, esse detalhe, esse capricho é o que faz a diferença, né, Dalva? Exatamente. Não adianta você pegar e colocar e o doce não vai ficar tão bom, não vai chamar atenção. E esse tipo de doce, como ele é muito diferente, quanto mais diferente, mais o pessoal olha e vai ver os defeitos. Então façam bem feito, porque a finalização é o que dá o tchan, né? É a diferença de você fazer um doce de ovos no formato de uma flor e fazer uma bolinha. Exatamente. A massa que você vai gastar, você deve dar até menos. Mas o encantamento que dá, a beleza que dá, exatamente. é outra coisa que... bonita. Esse doce, né, a gente tá fazendo ele no tamanho de um doce fino, um doce para festa, né? Exatamente. A média mais ou menos é de 18 a 20 gramas. 18 a 20 gramas, que vai ficar esse doce aí. É até por isso que a gente fez essa base, porque senão fica um doce muito pequeno, até para festa, para tamanho de festa ficaria muito pequeno, porque esse molde, que tá até na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada, ver essa proposta, né, ele é muito raso, tanto a folha quanto a flor. Então a gente fez essa base para dar justamente esse tamanho, que é o tamanho meio que padrão do Brasil inteiro, né, Dalva? Exatamente. Aí a gente preencheu com a massa, ó, e já tirou, ó. Tá vendo? Já tá o doce
Doce prontinho aqui. Pronto. Aí a gente vai pegar o quê? Vai pegar um pouquinho de, pode ser brigadeiro, pode ser um chocolate ganache. Vai colocar a folha aqui, ó. Primeiro a folha. A folha. Aí vai colocar mais um pouquinho. Você coloca nesse plastiquinho a ganache, porque alguma coisa você... Ah, fica mais prático, né? Sim. Aí colocamos aqui o doce, ó. Tá, então dava esse doce aí a gente prepara, dá pra preparar ele com antecedência? Com certeza, e a massa de ovos está bem cozida. A tâmara você pode deixar ela toda cortada já, Sim. no formato, sempre coberta com plástico ou um papel filme. Aí depois você pode montar sem problema nenhum. E o ovo, ele não vai ressecar, né? Quando, assim, porque eu pergunto assim, muita gente mora em área quente, tem algum problema? Não. Não, a massa está bem cozida. O ideal é assim, você quer fazer com antecedência e não quer montar, você deixa ela tudo coberta com plástico, para ela não ressecar. Ah, então perfeito. Ok? Aí está aqui o nosso doce pronto. A gente vai colar ele aqui numa basezinha, aí fica a critério de cada um. Quer colocar numa base, quer colocar numa forminha. Essas bases são legais porque aquelas formas em formato de flor, ela escolhe o doce. Então ela tira totalmente ali não do doce. tem um doce modelado como esse, ele tem que aparecer. Então você usa essa basezinha reta que... Exatamente. Né, e como ela é Valoriza o reta, doce. a gente tem que colar porque no Brasil as ruas não são perfeitas. Ah, sim, se eu não Então colar você vai aqui, transportar, sai de um jeito aqui, chega lá quando você vai entregar, ou até mesmo na festa que você vai fazer para casa de um parente, alguma coisa, vai chegar horrível, vai chegar tudo destruído. sai tudo então... dentro de tudo da forminha. Então tá aqui o doce é bem prático, rápido, e é o diferencial de você não pegar um doce e fazer uma bolinha. Claro, e dá outra, assim, pensando em questão profissional, é um valor agregado muito grande para uma coisa simples, que vocês viram que a gente demorou quase nada para fazer, ao mesmo tempo que demoraria a massa, e essa finalização às vezes é muito melhor, e na hora que vai vir na mesa, isso a gente já falou, mas é tudo nivelado. Não Exatamente. fica aquele um maior, um menor, aí o outro olha e fala, nossa, pegou um tamanho de brigadeiro, o tamanho do mundo, o outro pegou um brigadeiro quase o tamanho de uma formiga. Então assim, ele fica tudo nivelado, tudo padrão, mesmo peso, tudo certinho. Formas é prático por isso, que fica tudo igual. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo. Não esquece que a receita está na descrição, a receita completa com todos os ingredientes. Tá? Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e, principal de tudo, faça esse doce, teste em casa, faça com a sua família, marque a gente nas fotos que você colocar nas suas redes sociais com a hashtag GoldenHolic, como está aparecendo aqui na tela. E é isso aí, aproveitem que essa maravilha ainda tem muito mais que a gente vai passar para vocês. Com certeza.